Bem, pessoal, vamos fazer agora uma revisão geral de alguns dos tópicos que nós vimos durante esse semestre. São alguns tópicos considerados relevantes, né? Mas não são todos. É um pequeno resumo para auxiliar os senhores aí na continuação dos seus estudos. Vamos lá, então. É importante que a gente entenda o que é um sistema de gestão ambiental, né? E por que existe, quais seriam as finalidades de um sistema desse tipo. Né? Então, existem diversas definições, e essa eu achei particularmente importante porque ela parece ser bastante abrangente. O sistema de gestão ambiental é um modelo administrativo e produtivo de gerir um negócio com aproveitamento sustentável dos recursos naturais, através de condutas e procedimentos de avaliação continuada, medindo os interesses e conflitos socioeconômicos, utilizando os parâmetros e técnicas de sustentabilidade. Ou seja, como é que a gente pode otimizar a utilização dos recursos naturais, né? Principalmente alguns recursos que são finitos, né? Que eles acabam, com o passar dos anos, eles não são renováveis. Principalmente tem que ter um foco muito grande nessa questão, né? Porque, e junto com isso, pode-se adotar algumas medidas de controle ou indicadores de desempenho que vai orientar as empresas, né, ou os órgãos responsáveis de como que está sendo a condução dessa gestão. E a finalidade, algumas das finalidades de praticar a gestão ambiental é ter um desenvolvimento sustentável, ou seja, por que sustentável? Primeiro, a otimização dos recursos, principalmente aqueles que são finitos. Outra coisa, os recursos que são renováveis, desenvolver técnicas e políticas para que esses recursos sejam continuamente renováveis, para que continue sendo aproveitado por nós, né? Erradicar a pobreza. Né? Nós vivemos num país que tem uma distribuição de renda bastante sofrível, né? E cai bem em nosso país um programa desse, né? De erradicação de pobreza, suportado por um programa bastante abrangente de gestão ambiental. Melhora a qualidade de vida das pessoas, é claro, principalmente quando se fala em questão de redução de poluição, né, da emissão de poluentes na atmosfera, que vai proporcionar lá na frente uma melhoria significativa na qualidade de vida. Proporciona o crescimento populacional sustentável. À medida que as pessoas vão se conscientizando da importância da utilização dos recursos, a gente passa também a olhar com mais atenção para essa questão do crescimento populacional. O uso racional dos recursos naturais, que nós falamos, principalmente dos recursos que são finitos, né? Racionalizar o uso, isso significa melhorar a sua utilização e ter um consumo mais consciencioso da realidade, da necessidade de consumir determinados itens. A economia e o meio ambiente como parte das decisões, ou seja, quando se for fazer qualquer decisão voltada ao consumo, aquisição de bens ou implantação de projetos empresariais, etc., leva em consideração as questões ambientais, não somente os fatores econômicos. E para que se tenha um sistema de gestão ambiental, mas não somente isso, né? É importante se adote políticas ambientais. Então, a ISO 14000, que é uma norma de padronização, ela
estabelece a definição, né, do que é uma política ambiental. Então, a política ambiental constitui-se na declaração de princípios e intenções da empresa em relação ao seu desempenho ambiental e que devem nortear o planejamento de ações e o estabelecimento de seus objetivos e metas ambientais. Ou seja, naquele momento as empresas, qualquer outro órgão, né, eles estabelecem o que eles querem em relação ao desempenho ambiental. Como é que eles vão agir, como é que eles vão tratar esses assuntos e conseguir conciliar um bom desempenho ambiental com os resultados financeiros que se espera que as empresas tenham. Um sistema de gestão ambiental, né, que também muitas vezes dito SGA, né, somente pelas suas palavras e letras iniciais, eles possuem alguns princípios, né? Então aqui tem alguns desses princípios. Conhecer o que deve ser feito e assegurar o comprometimento da empresa e definir a sua política de meio ambiente. A empresa tem que saber o que ela precisa fazer, qual é a missão, qual é o propósito daquela empresa. Elabora um plano de ação para atender aos requisitos de sua política ambiental, ou seja, estabelecimento de metas, né? Plano de ação, o que precisa ser feito, quem vai fazer, quando irá fazer, como irá fazer. Então, isso é um plano de ação focado nos requisitos da política ambiental que a empresa criou. Assegure condições para o cumprimento dos objetivos e metas ambientais que implemente as ferramentas de sustentação necessárias. Ou seja, isso é colocar o plano de ação em prática, né? Fazer com que, de fato, aquelas metas que foram estabelecidas sejam alcançadas e definir quais os recursos são necessários para alcançar tais metas. Realizar avaliações quantitativas periódicas do desempenho ambiental da empresa, ou seja, isso significa acompanhar com a determinada frequência que precisa ser determinada, se o desempenho ambiental esperado, ou programado, ou planejado, está sendo efetivamente alcançado. Revise e aperfeiçoe a política de meio ambiente a objetivos e metas ambientais e as ações implementadas para assegurar a melhoria do desempenho ambiental da empresa. Isso significa que melhorias são sempre bem-vindas, né? Não há nenhum processo ou produto que não possa ser melhorado. E como que isso é feito? Observando os indicadores, observando a legislação, observando como as coisas são feitas e a partir dessa observação vai se aprimorando os processos e dessa forma vai obtendo melhorias constantes na efetivação da implantação de qualquer plano. Isso é algo muito importante e não se aplica apenas às questões ambientais. A qualquer coisa que a gente faça, sempre existe oportunidades de melhoria. Para isso basta observarmos os processos quando eles estão sendo executados. Existem várias ou muitas vantagens em adotar um sistema de gestão ambiental. Aqui nós destacamos alguns, né? Necessariamente não são os mais importantes, mas eles são relevantes. Então, por exemplo, a melhoria da imagem. Hoje em dia, essa questão ambiental ela é muito séria, ela está muito na moda, digamos assim. A todo momento a gente vê notícias na mídia, qualquer tipo de mídia, televisão, internet, etc., falando algo sobre as questões ambientais. Então, as empresas, ou os organismos, cidades, estados, não importa o que seja, que adota um programa de gestão ambiental que seja robusto, que seja eficiente,
ela incorrerá numa melhoria da sua imagem. Essa melhoria da imagem significa que ela passa a ser bem vista pela comunidade civil em geral, né? E elas podem, inclusive, se tornar referências em comportamento ambientalmente correto. Ocorre também um aumento de produtividade. Por quê? Quando a gente adota qualquer sistema de gestão, uma coisa que é bastante, que pode ser um foco bastante interessante, é a questão dos desperdícios, né? Redução drástica de desperdício, de melhor aproveitamento dos recursos que a gente tem. Quais os recursos? Mão de obra, energia, matéria-prima, etc. Isso vai proporcionar um ganho de produtividade. Passa a ser um diferencial, a adoção de um sistema de gestão ambiental passa a ser um diferencial competitivo. Isso vai levar as empresas a conquistar novos mercados, a conquistar mais clientes e até, dependendo das circunstâncias, conquistar mercados externos, né, fora do país, o que é bastante atraente para as empresas, né? A gestão ambiental é sistematizada, ou seja, não é normatizar as coisas, é regular, é fazer a gestão de forma científica, né, com indicadores, com métodos, com propostas de melhorias, etc. Integração da qualidade ambiental em negócios, ou seja, vai auxiliar também na conquista de novos mercados. E a melhoria da comunidade como um todo. Qual comunidade? Comunidade onde a empresa está inserida ou aquela comunidade daquela cidade, do bairro, não importa, né? Sempre haverá uma melhoria no todo quando se adota sistemas que sejam realmente eficazes. Sistemas de gestão ambiental, claro. Existem vários tipos de impactos ambientais e também, por conta desses diferentes tipos de impacto, existem também diferentes tipos de programas de gestão de como controlar ou melhorar a qualidade ambiental. Como, por exemplo, existe controles de qualidade do ar, que tem como objetivo o levantamento e a dispersão de material particulado, em função que na grande maioria ocorre pela movimentação de caminhões na fase de construção do empreendimento, que pode comprometer a qualidade do ar. Mas não é só na questão da construção de novos empreendimentos. Qualquer lugar onde há movimentação de pessoas e máquinas, etc., sempre haverá lançamento de material particulado na atmosfera. E isso é um problema que precisa ser controlado, né? Então, estabelece indicadores para isso, ou seja, são colocados instrumentos de medição, né, são sistemas de filtragem que vão aspirar aquele ar e vai reter partículas e ali é feita uma contagem e daí por diante é uma extrapolação dos dados dizendo, determinada região está com uma quantidade de emissão de particulado acima de determinado limite. E esse limite é estabelecido por órgãos de controle, né? O controle de emissão de efluentes, que é um programa que visa garantir o controle de efluentes que são lançados no corpo d'água, ou lançados nos rios, mares, etc., na qual monitora em atendimento aos padrões de qualidade estabelecidos pela legislação. É a mesma coisa, né? Por exemplo, vamos lá, um lavador de carros. Ele vai lançar efluentes na água. Toda aquela água que é usada para lavar os carros, de alguma forma ela vai correr pela superfície e vai chegar até um curso d'água. Isso é inevitável. Então, como é que faz para controlar isso? Você pode ter, por exemplo, uma caixa coletora, né, que vai fazer uma espécie de filtragem para lançar aquela água depois na superfície, nos rios.
E isso existe padrões para isso, né? Que entra aí a questão de contaminantes, como óleo, produtos químicos, etc. Essa água também, quando ela fica na superfície, ela vai percolar através da superfície e vai contaminar as águas subterrâneas. Então precisa ter o controle da qualidade das águas superficiais e das águas subterrâneas. Esse programa busca manter a qualidade da água dentro dos padrões de qualidade que são feitos através de campanhas trimestrais de amostragem. Não precisa ser necessariamente trimestral, vai depender do que se quer, né? Nós podemos ter uma frequência das mais variadas formas, pode ser mensal, semanal, anual, não importa. Né? O que importa é que há que existir um controle da qualidade da água. Então a gente tudo começa, claro, com a contaminação superficial com lançamento de efluentes, que isso aí vai impregnar a superfície até chegar nas águas subterrâneas. E o legal é que lá na frente a gente vai tomar essa água, né? Por exemplo, o lançamento de efluentes. A prefeitura não tem sistema de tratamento de esgoto. Ou as casas, não existe uma rede de esgoto na prefeitura. Então os esgotos são lançados nas águas, nos rios. Depois essa água é captada, ela passa por um processo extremamente caro e difícil de tratamento e depois nós vamos tomar aquela água, né? Porque lá em cima foi jogado esgoto nela. Então vejam só como esse ciclo é difícil de ser controlado. E se não tiver vontade política, definitivamente ele não será controlado. Os impactos ambientais, eles ocorrem através de qualquer atividade que o homem exerce no meio ambiente. Vai redundar em impacto ambiental. E o impacto, na maioria das vezes, é negativo, causando degradação e poluição ambiental. Então, temos aqui alguns exemplos, né, de impactos negativos no meio ambiente, que se relacionam diretamente, por exemplo, com o aumento crescente das áreas urbanas. Cada vez mais as pessoas estão saindo dos campos e indo morar nas cidades. E as cidades vão se tornando cada vez maiores, cada vez mais impermeabilizadas por conta da pavimentação. As pessoas, né, via de regra, não têm uma educação ambiental necessária, então acaba ocorrendo lançamento de lixo nas ruas, não há coleta de lixo e por aí vai. Isso vai só piorando. O aumento crescente de veículos, né, cada vez mais temos mais carros rodando nas cidades, né, aumentando a condição de emissão de poluentes, o uso irresponsável dos recursos, consumo exagerado de bens materiais, aquela questão do consumismo, né? Reparem quantas coisas inúteis a gente compra e mesmo por impulso, coisas desnecessárias. Existe uma campanha, né, muito grande das empresas em promover os produtos. Claro, elas precisam sobreviver e muitas vezes a gente acaba caindo nessas promoções e acabamos comprando coisas que definitivamente não vamos utilizar. E vai juntando. As nossas casas, as nossas gavetas vão se tornando cada vez mais cheias de coisas inúteis. Isso é o consumo exagerado de bens materiais, que lá na ponta vai ser a grande geração de lixo. Esse lixo, depois, ele vai contaminar as superfícies e por aí vai. Então a gente cai num ciclo vicioso de difícil solução. Que isso só será melhorado efetivamente com a educação das pessoas, educação para um consumo sustentável, consumo consciente, né? Vamos consumir apenas o necessário, né? Então isso passa definitivamente por uma mudança de cultura. E por ser assim, é um processo lento, né? Vai do nosso esforço diário, do nosso comportamento diário
e de como passar isso para as pessoas. Então, os impactos, dentre os principais impactos negativos causados pelo homem, aumentando o número de doenças na população e outros seres vivos, afetando a qualidade de vida, a nossa qualidade de vida, a gente pode destacar a diminuição dos mananciais. Algumas vezes as cidades crescem em direção aos mananciais, né, cobrindo áreas, né, extinção de espécies de animais e de vegetais e inundações causadas por esse avanço desordenado, erosões, poluição. Por exemplo, as pessoas vão lá e constroem casa em costa de morros. Ali para construir ele desmata. Quando ele desmata, ele retira as plantas que seguram as terras, né, através de suas raízes. Aí depois aquele morro desaba, provoca erosão, mata pessoas, né? E depois vai culpar tem chovido muito, a chuva está destruindo o meio ambiente. Não, a chuva sempre foi dessa forma. É nós que estamos no local errado. Causa poluição, mudança climática, a destruição da camada de ozônio, chuva ácida, o agravamento do efeito estufa e a destruição de habitats. A gente vai lá, destrói, desmata, retira a vegetação e os animais que viviam ali já não podem viver mais. Então a gente vai cada vez mais destruindo os habitats, contribuindo para tudo isso aí que está aí, a extinção de espécies, inundação, erosão, etc. Então a gente está sempre envolvido num ciclo vicioso de difícil solução. Mas tem solução, basta a gente mudar os nossos atos, as nossas atitudes. Assim como existem os impactos negativos, existem também os impactos positivos, né, ao meio ambiente. Mas veja que são em menor número do que os negativos, né? Então, por exemplo, a gente tem construção de área de proteção ambiental. Na nossa legislação está previsto, né? Toda propriedade rural tem que ter uma determinada porcentagem da sua área que é para preservação ambiental. Existem programas bastante eficientes, né, eficazes de recuperação de áreas degradadas, áreas que em algum momento elas foram devastadas, né? Hoje existem programas de recuperação dessas áreas. Limpeza de rios e lagos. Mas o legal de tudo é que se a gente não sujasse, não precisava limpar. Então o que acontece? A gente promove a sujeira de rios e lagos, a poluição, e depois gastamos milhares e milhares de reais para proporcionar uma limpeza, sendo que o ideal seria que a gente não sujasse, né? E campanha de plantio de mudas, de árvores, de plantas, o que é legal é que plantas nativas, né? Não é mais aqueles reflorestamentos feitos com eucalipto, com pinos, etc. São plantas nativas. Essas medidas, no entanto, provocam modificações e alteram a qualidade de vida dos seres humanos e de outros seres de uma maneira positiva. Claro, né? Então, vai recompondo a natureza. Isso é bastante importante. Existem várias ações que podem ajudar a diminuir o impacto ambiental negativo, como, por exemplo, economizar água, evitar o consumo exagerado de energia, separar os lixos orgânicos e recicláveis, né? Às vezes a cidade não tem um programa de aproveitamento de lixo reciclável, mas isso está mudando, está melhorando muito à medida que as pessoas, né, as entidades o governo vão tomando consciência dessa questão de reciclagem. Diminuir o uso do automóvel, acho que nem é diminuir, é otimizar, né? Precisa de fato usar o automóvel agora nesse momento, por exemplo, consumir apenas o necessário, evitando compras compulsivas, utilizar produtos ecológicos e biodegradáveis, não jogar lixo nas ruas,
não jogar fora objetos e roupas que não usam mais, né? Será que eu não posso fazer uma doação e prolongar a vida desse produto, né? Então, tudo isso são ações que são coisas relativamente simples, fáceis de fazer. Então, falta vontade mesmo de colocar a mão na massa e fazer o que precisa ser feito. As empresas também podem adotar atitudes, né, voltadas para uma responsabilidade ambiental. Então, a criação e implantação de um sistema de gestão ambiental na empresa. Nem todas as empresas possuem isso. Geralmente são as grandes empresas que têm algum programa de sistema de gestão ambiental. As pequenas empresas não têm, né? Tratar e reutilizar a água dentro do processo produtivo, quer dizer, diminuir o uso de água nova, né? Então, aquela água que é usada no processo, ela pode muito bem, de alguma forma, ser tratada e entrar no circuito produtivo novamente. Criação de produtos que provoquem o mínimo possível de impacto ambiental. Nós vemos hoje em dia um esforço muito grande de várias empresas na criação de produtos que substituiria o plástico, por exemplo, né? O plástico é algo bastante danoso para o meio ambiente. Dar prioridade para o uso de sistemas de transportes não poluentes ou que tenham um baixo índice de poluição. E criar sistemas de reciclagem de resíduos sólidos dentro da empresa. Então, quer dizer, aquele comportamento que se espera que tenhamos, né, individualmente, as empresas podem adotar também. Então, tudo isso passa por uma mudança de cultura e da quebra de muitos paradigmas. Então, o que é a responsabilidade socioambiental? Ela está ligada a ações que respeitam o meio ambiente e a políticas que tenham como um dos principais objetivos a sustentabilidade. Todos são responsáveis pela preservação ambiental. O governo, a empresa e cada cidadão. Então não adianta a gente ficar culpando, né, o governo. Porque na cidade que eu moro cheio de lixo na rua, o prefeito não coleta, a prefeitura não coleta lixo. Gente, quem joga lixo na rua somos nós, são os cidadãos. É o que eu falo para meus alunos. Eu nunca vi uma reportagem que aparece um prefeito com um saco de lixo nas costas jogando lixo na rua, né? Então a culpa não é do prefeito, a culpa é nossa, né? A responsabilidade socioambiental é suportada por políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério do Meio Ambiente, que visam promover a produção e o consumo sustentáveis. Então, existem políticas já implementadas e em andamento nesse sentido. Basta a gente ter consciência, não é? Do que a gente faz e do que precisa ser feito. Vários tipos de empreendimentos, de operações, elas necessitam de licenciamento ambiental. Então, mas o que é o licenciamento ambiental? É um procedimento pelo qual o órgão governamental competente concede as licenças de localização, instalação, ampliação ou a operação de atividades que possam, de qualquer forma, causar algum dano ao meio ambiente. Então, ou seja, se você vai instalar uma operação qualquer, que ela irá provocar algum dano ao meio ambiente, é necessário que tenha licenciamento ambiental. E se existe algo que já está em funcionamento e vai passar por ampliação, é preciso também ter licença de ampliação disso. Não é simplesmente ir fazendo puxadinho nas operações e tocando para frente. Não. Tudo isso é regulamentado pela legislação bastante eficiente. É claro que é burocrático, isso causa bastante ruído, né? A questão da burocracia, da lentidão, mas funciona, né? Graças a isso o Brasil tem um posicionamento, é por isso que o Brasil tem uma legislação ambiental muito séria, né? Funciona, a despeito de toda
a dificuldade operacional que tem, é algo que precisa ser feito e precisa ser cumprido. O objetivo do licenciamento ambiental é expedir um ato administrativo que é chamado licença ambiental. É um documento, é um papel assinado, né? Através do qual o governo, o órgão competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle que deverão ser obedecidas pelo realizador da atividade. Então, essa licença ambiental é um documento que está lá para todo mundo ver, ele é emitido desde que aquela empresa, ou aquele órgão, não importa, cumpra os ditames da legislação vigente. A competência para fazer o licenciamento ambiental é determinada pelo critério da extensão do impacto ambiental. Quando o impacto ambiental for de caráter regional ou nacional, ou seja, ultrapassa o limite de um estado ou mesmo abranger todo o território brasileiro, a competência é do IBAMA. Isso vai afetar diversas regiões, é o IBAMA, né? Quando o impacto ambiental atinge mais de um município, mas que está dentro do mesmo estado, são os órgãos estaduais de controle ambiental. Aqui em São Paulo, por exemplo, é a CETESB, né? Municipal, quando o impacto ambiental se limita à área do município. E quando esse licenciamento é obrigatório? Segundo o artigo 1º da Resolução 187 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, qualquer atividade considerada potencialmente poluidora ou que cause degradação ambiental de qualquer forma, exige licenciamento ambiental. Isso aí está muito claro, não é? Que tipo de licença ambiental existe? Tem a licença prévia, tem a licença de instalação, a licença de operação e a licença para pesquisa sísmica, né? Então, essas licenças que existem e que precisam ser concedidas, precisam e são concedidas pelos órgãos de controle ambiental. O processo de licenciamento ambiental ele é bastante burocrático, é lento, muitas vezes é frustrante, mas é algo que precisa ser feito, né? Então ele segue algumas etapas, por exemplo, que tem algumas delas, né? Definição pelo órgão ambiental competente dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo. Então, o órgão competente que vai definir que tipo de documentação é necessário para aquele tipo de empreendimento. Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhados dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes. Então, a empresa que quer realizar tal empreendimento vai fazer o requerimento dessa licença. Essa licença ela vai ser analisada pelo órgão ambiental competente, vai analisar todos aqueles documentos apresentados pelo empreendedor, né? Se for o caso, toda aquela documentação que o empreendedor apresentou, se for o caso e o órgão competente julgar pertinente, ele vai solicitar esclarecimentos e complementação pelos órgãos ambientais competentes. Se for o caso, dependendo do tamanho do empreendimento, da relevância de tal empreendimento, haverá audiência pública. Na audiência pública, geralmente são solicitados maiores esclarecimentos, né? E complementação, para complementar aqueles documentos que foram apresentados. Depois disso é feita a emissão do parecer técnico conclusivo, né? E se for pertinente, também poderá haver um parecer jurídico. E o deferimento ou indeferimento do pedido da licença, dando a devida publicidade, ou seja, aqueles atos são publicados, né? A tal empresa obteve licença e assim por diante, tá? Então, existe e esse é um processo lento, demora bastante tempo, por isso que ele muitas vezes desgastante, porque a velocidade com que ele ocorre
não é a mesma velocidade que a gente espera, né? Então isso causa algum desgaste, mas precisa ser feito. A questão também do meio ambiente, ela envolve muito ações voltadas para os ecossistemas, né? O Brasil, como um país extremamente de superfície muito grande, o Brasil deve estar entre os 3 ou 4 maiores países do mundo, então a nossa extensão territorial ela é continental. Então por conta disso, existem vários ecossistemas. E a gente pode definir ecossistema como um conjunto de seres vivos, animais e vegetais, que convivem em equilíbrio em um dado ambiente físico. Né? E eles possuem como base para o seu desenvolvimento as condições físicas do meio, como, por exemplo, o relevo, o clima e a hidrografia, por exemplo. Então, o ecossistema é aquele conjunto de animais e plantas, digamos assim, né, que convivem em um determinado ambiente e em perfeito equilíbrio. E muitas vezes esses ecossistemas são fortemente afetados pela ação do homem. Por isso que lá atrás nós falamos que toda atitude humana sempre vai acarretar algum tipo de dano ambiental. No Brasil, dado seu grande território, existem diversos ecossistemas. Por exemplo, a floresta amazônica é um ecossistema. A Mata Atlântica, né, que é aqui onde estamos inseridos, é o outro ecossistema. Tem as matas das araucárias, que ficam ali na região sul, né, Paraná, Santa Catarina, e por diante. Tem a mata dos cocais, ali mais para a região norte e nordeste, né, que são grandes florestas de coco, né? Árvores que produzem coco. Tem a caatinga, que é no semiárido nordestino. Pantanal, na região ali do Mato Grosso, Ilha do Bananal, por ali. O Cerrado, que pega parte da região centro-oeste, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, né, um pouco lá do Maranhão e por diante. E a vegetação litorânea, que são os manguezais, toda essa região, e são os principais ecossistemas. E todos eles têm as suas características, né? Tem as características de convivência dos animais, das plantas, etc. E tem formas diferentes de tratar cada um desses ecossistemas. Temos também as áreas de proteção ambiental, né, que é algo bastante positivo, né, que são as APA ou APA, Área de Proteção Ambiental, que tem como objetivos garantir a proteção ambiental, né, da fauna e da flora, daquela área toda entendida como sendo área de proteção ambiental, preservação dos ecossistemas, disciplinar a ocupação do solo nessas áreas, tendo como principal objetivo a manutenção do meio ambiente. As áreas de preservação ambiental elas podem ser ocupadas por pessoas, claro, mas tem uma série de regras que precisam ser seguidas. Garantir a sustentabilidade na utilização dos recursos naturais. Então, esses são alguns dos objetivos das áreas de proteção ambiental. Existem as áreas de preservação permanente, que são as APPs, que têm as principais funções: preservar as florestas, recursos hídricos, né, rios, lagos, córregos, represas e nascentes de rios, fauna, a biodiversidade, condições do solo e estabilidade geológica para evitar a erosão e deslizamentos. Possibilitar condições de vida adequada para as populações que vivem nessas áreas, garantindo o desenvolvimento sustentável. Então, exemplos e tipos de área de proteção ambiental. Nascente de rios e córregos. Deve haver preservação permanente no raio de 50 metros ao redor da nascente, em área não desmatada.
Em áreas rurais consolidadas, a preservação deve ocorrer num raio mínimo de 15 metros, ou seja, toda nascente de rio e de córrego, nascente de água, né, ela é uma área de proteção ambiental permanente. Não se pode mexer nessas áreas. Então, por isso tem que ter essa restrição aí de avanço, né, do desmatamento no entorno dessas nascentes. Manguezais. Toda extensão de área de manguezais é considerada de preservação permanente. A nossa região aqui é muito rica em manguezais, né? Encostas de morros e montanhas, de acordo com o novo Código Florestal, são consideradas áreas de preservação permanente as encostas com declives superior a 45 graus. Essa medida ela foi bastante polêmica na época que foi implantada, né? Quer dizer, então você tem, imagina uma propriedade rural que tem um córrego, então ali é uma área de preservação, as margens dos rios e córregos que formam a mata ciliar são áreas de preservação ambiental. Se tem uma colina, aquela colina também, se cair dentro desse critério aí, ela também passa a ser uma área de preservação ambiental, então acaba que o aproveitamento do terreno é bastante restrito, e isso causou bastante ruído na época que foi implementada essa medida. Topos de morros são áreas de preservação permanente, os morros com altura superior a 100 metros e com inclinação média de 25 graus. Olha só, então o topo daquele morro não pode ser tocado, né? E a mata ciliar, que são as áreas de preservação permanente, aquelas existentes nas margens dos rios, córregos, lagos, represas e nascentes. A vegetação de toda a biodiversidade dessas áreas deve ser preservadas. A extensão da área a ser preservada fica entre 30 a 500 metros, dependendo da largura do curso d'água. Quer dizer, se for um rio grande, um rio, né, então essa mata ciliar vai ter uma largura maior, depende então do curso d'água. Então, pessoal, essa foi a revisão que a gente preparou para vocês. Eu espero que seja útil e que vocês tirem um bom proveito. Muito obrigado e até a próxima.